O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos orar. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos graça, para compreendermos este texto. Dá-nos graça, Senhor, porque naturalmente nós nos voltamos e nos endurecemos diante da Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, porque é necessário que a Tua graça nos socorra em situações tão difíceis como a que nós vivemos em nosso país nos nossos dias. Levante sobre nós, ó Deus, mais uma vez essa noite a luz do Teu rosto, e não permita, Senhor, que qualquer um de nós saia dessa noite, deste local, nem aqueles que nos assistem, sem sermos todos nós, sem exceção, tocados e convencidos pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, apesar de nós, ao invés de sermos teimosos, reticentes, que ouçamos a Tua voz. E ouvindo a Tua voz que despedaça as montanhas, que esmiuça a pedra, a Tua voz que é inconfundível, venhamos a nos quebrantar ante a Tua presença, venhamos a nos derramar ante a Ti, confessando, ó Deus, a nossa condição de pecadores e suplicando, Senhor, o Teu socorro, o Teu amor, a Tua graça, suplicando, ó Deus, que a Tua mão venha nos segurar bem forte para que não venhamos a temer, que não tenhamos medo, não sejamos covardes, amedrontados pelas coisas que estão à nossa volta. Muito pelo contrário, ó Deus, dá-nos um espírito, uma disposição de ousadia, de intrepidez, de convicção na Tua palavra. Mas também, ó Deus, dá-nos ousadia para falar ao mundo que a Tua justiça é perfeita e o dia virá como nós cantamos. E que desse dia e da Tua justiça ninguém escapará. E é por isso, ó Deus, que o nosso coração se regozija, porque a justiça de Cristo, um Cordeiro de Deus, veio sobre nós, fazendo com que cada um de nós, ó Deus, pudesse ser achado diante de Ti como parte do Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, confesso a minha grande dificuldade, e talvez isso é meio incomum para alguns, na preparação desse sermão. Porque nós já estamos há algum tempo em uma sessão do livro de Apocalipse que fala com muita frequência de juízo, de julgamento, de Deus trazer o castigo merecido que as pessoas elas merecem, mesmo elas convictas de que a ira de Deus, elas ainda se mantêm endurecidas. E eu estava pensando, como é que eu posso falar da justiça de Deus em um contexto, sendo cidadão, filho de um país em que nós estamos, de alguma certa forma, acostumados a vermos o contrário, a injustiça. E nisso me veio uma história, um fato contado
que eu aprendi na faculdade e que aconteceu, está registrado. No ano de 1790, uma mulher negra livre, eu vou usar os termos que estão no processo, ela entrou com uma ação de acusação de furto de um homem branco, e a acusação dela é que um homem branco, tem o nome das pessoas lá nos autos, ele tinha furtado uma certa quantia de ouro de Minas Gerais. Você sabe que o nome Minas Gerais, entre outras coisas, é pela grande quantidade de ouro e outros minérios encontrados nessa região. Então, era uma região muito abundante, salvo engano, era da região ali perto de Juiz de Fora, daquela região. E, então, nesse processo, ela acusa. E o juiz, então, vai pedindo para registrar os autos dos processos e tudo que vai transcorrendo. Quando chega a hora de desferir a sentença, de sentenciar e dizer qual que era o parecer do juiz, no processo consta assim que ele não tinha como acusar ou mandar prender aquele homem branco, porque aquela mulher ela não tinha muitas provas. Ela tinha provas, o problema é que ela não tinha muitas. No mesmo processo, há um pedido dela, registrado, transcrito, para que, por favor, o juiz não mandasse prendê-la por ela ter acusado um homem branco. Você sabe qual foi o desfecho do processo, sabe? Ela continuou com a causa dela aberta, no sentido de que não houve atenção às provas. Aquele homem continuou livre, sei lá, fazendo o quê. E esse padrão de injustiça é a nossa impressão. A gente tem uma sensação de que parece que o mundo não é justo, diz que as coisas estão desencaixadas, não fazem sentido, porque há uma percepção, claro, equivocada, de que o mal prevalece, e é assim mesmo, não tem o que fazer, e esse mal a gente tem que esperar só no futuro, lá quando Cristo voltar, para que então tudo seja julgado. Realmente, como nós cantamos, o dia em que Cristo virá, o dia do Senhor, será um dia de sentença. Mas o erro é achar que Deus está julgando só no futuro, quando, na verdade, Ele está julgando agora, e o juízo dele já começa. Além disso, é porque nós temos já, de forma assim, muito clara na nossa mentalidade, que não podemos falar da justiça de um Deus que pune, que isso é muito pesado, as pessoas não querem ouvir. Elas têm dificuldade em aceitar um Deus soberano, criador, que fez todas as coisas e que por isso tem o direito de julgar os homens, de dar a sentença, de castigar aquele que é culpado e inocentar aquele que não teve culpa. Nós achamos que é pesado demais falar para as pessoas de um Deus que vai derramar do seu furor, um Deus que vai manifestar a sua justiça. Mas essa é uma percepção equivocada. Primeiro, porque o nosso Deus, ele é tão justo quanto ele é bom, quanto ele é gracioso. E temos que evitar dois extremos de dois erros. Falarmos de uma misericórdia de Deus sem a justiça, porque isso é uma forma de hipocrisia, porque Deus não é só misericordioso, Ele também é justo. Mas também não podemos apenas falar da justiça de Deus sem pontuar a sua misericórdia, para não entrarmos simplesmente num legalismo ou num moralismo. A via equilibrada em enxergar que, de fato, Deus, Ele vai executar a justiça, não só vai executar, Ele está executando, e para isso o Apocalipse nos mostra todos esses sinais que nós temos visto. Para mim, essa é a grande dificuldade, porque a gente entra numa seção do livro e só vem castigo, juízo, e parece, mas é isso? A gente fica com a ideia assim, mas é só catástrofe? Qual que é o sentido disso para a igreja, para o povo de Deus, para você que não tem certeza da sua salvação, que se morrer hoje estará habitando com Cristo? Pode parecer que o texto não tem aplicação nenhuma, porque só fala do castigo contra os ímpios. Mas tem sim, não só para aqueles que são incrédulos, continuam sem se arrepender nas suas más obras, mas o texto tem uma aplicação para a igreja. Mas Apocalipse é um alerta, é uma voz que ecoa, é um som estrondoso para aqueles que estão vendo sinais, estão sentindo sinais, sofrendo sinais, mas que ainda assim
permanecem endurecidos, teimosos, sem arrependimento. Eu queria mostrar como essa sexta trombeta, o texto que nós lemos, fala do juízo de Deus. Mas, reitero, é um juízo que ele tem um valor, uma mensagem para aqueles que continuam nas trevas, estão afastados de Cristo, mas ele também tem uma mensagem para aqueles que são parte do povo de Deus. E eu gostaria de, nesse texto, ressaltar 4 aspectos desse juízo de Deus que estão presentes neste texto. O primeiro aspecto, do verso 13 a 14, é que o juízo de Deus ele é completo. Volte a sua Bíblia em Apocalipse, por favor, 9, 13 e 14. Apocalipse 9, 13 e 14. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Verso 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Nós já explicamos algumas vezes, mas é sempre bom reiterar. Os números em Apocalipse, eles são simbólicos, eles não são literais. Quando o texto fala de 4 ângulos do altar de ouro, ou quando o texto fala de 4 anjos que se encontram ao rio Eufrates, não pense que isso vai acontecer dessa forma literal. O texto quer passar uma mensagem, e a mensagem está no uso do número. O que significa o número 4 neste texto? Assim como o número 7 em outro, significa algo completo, algo perfeito. E, na verdade, a ideia aqui é uma ideia geográfica, dos 4 cantos, as 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Por isso, são os 4 ângulos do altar, são os 4 anjos, ou seja, esse juízo ele vai permear toda a terra, ele será um juízo em termos geográficos completo, não vai ficar 1 centímetro sequer do universo sem passar pelo julgamento, pelo crivo da justiça de Deus. Por isso que existem esses 4 ângulos, esses 4 anjos. Além disso, por que ele é completo? Há uma menção aqui também muito peculiar, diz que estes anjos estão atados junto ao grande rio Eufrates. Você sabe muito bem onde que fica o rio Eufrates? Já ouviu falar alguma vez na sua vida? Rio Eufrates é um dos grandes rios que cortavam ou faziam parte do chamado Jardim do Éden, que hoje é o atual território do Iraque, que foi o território na antiguidade da Babilônia. E tem um texto específico, eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia comigo, só para eu pegar aqui a referência, Isaías, por favor. Isaías, capítulo 5, verso 26 a 29, se não me engano é isso mesmo, Isaías 5, verso 26 a 29. Essa menção do rio Eufrates, ela é intencional, ela tem muito significado. Isaías 5, 23 a 29, deixa eu ver se 26 a 29, melhor dizendo. Diz assim, Isaías 5, 26 a 29. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, as rochas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, não há quem a livre. Bramam contra aqueles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia, e a luz se escurece em imensas nuvens. Este texto aqui é um eco dizendo para nós que o juízo de Deus, ele vai reunir todas as nações, os 4 cantos da terra, e essa ideia de que esse juízo vai ser completo, não haverá nem época nenhuma, nem ser humano nenhum, que passará para a eternidade, seja com ou sem Cristo, sem que ele se compareça perante Deus. Deus chamará a todos. O seu juízo já começa aqui, mas ninguém
Naquela lista não vai ter ausência, a lista estará completa, o rol estará pleno. E é por isso que, antes de tudo terminar, Deus vai ressuscitar os mortos, ímpios e crentes, para que todos estes possam comparecer perante Deus. É engraçado que essa noção de completude, de perfeição, de algo inteiro, é algo muito presente nas culturas antigas. Estava vendo um documentário, não me lembro o ano e nem a rede de TV em si, mas falando de estruturas de pirâmides ao redor do mundo, que você sabe que não existe pirâmide só no Egito. Existiu entre os maias e astecas, astecas e incas. Você vai encontrar algumas também na Ásia. E é uma dessas pirâmides, salvo engano, no Timor-Leste. Se um dia você for ao Timor-Leste, avise o seu pastor, porque eu tenho interesse que você vá nesse local. Okay? É um conjunto de pirâmides, e eles conseguiram fazer uma medição e constataram que a área geográfica dos muros que margeiam as pirâmides tem exatamente 4 lados iguais. É igual mesmo, não é uma questão assim, tem 100 metros e 3 centímetros, é exatamente igual. A ideia de algo perfeito, essa é a ideia do Apocalipse, da simetria, são 4 cantos, são 4 anjos, eles estão junto ao rio Eufrates para dizer, agora chegou a hora do juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, ele não é apenas completo. Um outro aspecto presente do juízo de Deus aqui neste texto é que, além de completo, ele é juízo que é preparado, ele é determinado. Nós vemos isso no verso 15 até o verso 17. Olhe, por favor, o verso 15, para nós começarmos. Apocalipse 9, agora, verso de número 15. Nos diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Ou seja, esse juízo ele está determinado. Deus o tem preparado, dispensado, revelado como ele vai fazer ao longo da história. Não é uma coisa de improviso, não é simplesmente como eu já vi na minha adolescência, que uma pessoa viu um atentado e dizia, isso está no texto tal, porque Sofonias premeditou isso, e outro falava, não, está em outro texto. Não é esse tipo de adivinhação, e como é que se fosse um jogo de sorte, né? Se acontece alguma catástrofe, você fica lá, como aconteceu agora, salvo engano, não sei se foi na Indonésia, matou 800 pessoas, um terremoto seguido de um tsunami, muita gente morreu. A pena que a mídia, né, ela não divulga isso. Se morressem 15 pessoas nos Estados Unidos, já viríamos para a igreja sabendo. Mas na Ásia, quem se importa? Mas lá morreram 800 pessoas. Até agora. O número pode ser maior. E as pessoas acham, mas então, o texto tal está predizendo essa catástrofe. Não é este tipo de adivinhação e comparação que a Bíblia está fazendo. É um pouco mais além. O que a Apocalipse está nos mostrando é que há um princípio de operação para que tudo ocorra e possa convergir, ou seja, possa se afunilar, possa se centrar no momento certo e exato que Deus está operando a sua justiça. Por isso, esse dia, especialmente o dia da volta de Cristo, ele já foi determinado, ele já está prescrito. É claro que ao longo da história do cristianismo, várias pessoas tentaram adivinhar ou até mesmo estabelecer o dia da volta de Cristo. Como você sabe, todas essas predições, previsões e tentativas falharam. Nós não temos como saber e adivinhar exatamente o dia. O que o Apocalipse nos fala, esse dia já está reservado. Você pode ter certeza, ele vai acontecer. Porque Deus já organizou, já preparou tudo para que seus anjos e para que todos, nesse dia, estejam devidamente preparados para o juízo. Essa convicção da certeza, da ira, da justiça de Deus, deveria nos levar a pensar um pouco mais o que significa estarmos preparados para esse encontro com Cristo. E a olhar de forma mesmo que superficial
a forma como muitos gostam de viver no presente século, desfrutar desse mundo como se não houvesse um mundo por vir, a impressão que dá é que eles não estão nem um pouco se preocupando com isso. A igreja deveria ser um arauto, um estandarte no mundo para dizer: o dia vem, vai chegar. Nós não sabemos quando. Pode ser que demore mais 10 mil anos ou menos, nós não sabemos a hora exata, mas ela virá porque Deus tem preparado isso. E a ideia de preparado aqui no texto, a ideia de algo já feito e já determinado a tal ponto que não tem como você mexer. É um plano que já está, teve um projeto que em todos os seus detalhes ele já está finalizado. E nós fazemos parte dele. Não há remendo, não há um anexo a esse projeto. Ele já foi finalizado antes da fundação do mundo. Mas o que a igreja que vive neste tempo de dias, meses, segundos, milésimos de segundos tem que fazer é se preparar para esse dia. É viver aqui, desfrutar desse mundo, como Paulo diz, como se não desfrutasse dele. É saber que as coisas que Deus nos dá aqui, elas são transitórias e passageiras, porque tudo isso será desfeito durante o dia da ira do Senhor. É saber que nenhum sucesso, fama nesse mundo compensam a eternidade sem Cristo. Que a glória desse mundo ela é passageira como se fosse um pensamento, um sopro, uma erva. É como se fosse um capim que está aqui, mas daqui a algum tempo não está mais, secou, murchou, morreu, queimou. Essa é a ideia da Escritura. As coisas aqui, elas são transitórias e são passageiras. Mas nós entramos num circuito em que achamos que o que vale é o aqui e o agora. Somos imediatistas. Temos urgência para muitas coisas. Não nos contentamos em ouvir da eternidade. Não concebemos a ideia de que o nosso Deus tem preparado você e a mim, não para este mundo, mas para um mundo muito melhor. Que Ele tem nos preparado e implantou no nosso coração a eternidade. Que Ele nos fez seres capazes de vivermos pelo resto dos séculos com Cristo quando formos transformados. Mas ainda assim nós insistimos em sermos pequenos, tímidos, pífios, materialistas, soberbos, mesquinhos. Ficamos disputando por coisas aqui transitórias, esquecemos o reino que é eterno. Como é que é possível pessoas estarem mais preocupadas, eu confesso, daqui a uma semana, com o resultado de uma eleição de um país, do que uma eternidade daquele que está do seu lado está caminhando para o inferno? Eu fico assim pensando, não faz sentido. Nós cristãos que ouvimos e temos a convicção de que aquele que não se arrepender passará o resto da eternidade sem Cristo, nós nos preocupamos mais em quem ele vai votar, em qual partido ele está defendendo. Essa lógica ela é anticristã. Nós deveríamos olhar para as pessoas e ver que se elas não se arrependerem, como o texto vai dizer que algumas não vão, elas amargarão o fogo, o enxofre e a fumaça, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas a nossa preocupação é daqui a 1 ano, 4 anos. É nisso que o nosso coração se volta. E nos apegamos a isso com a nossa força intensa. Não é que nós não devemos estar preocupados com o futuro do nosso país. Mas quando nós só olhamos o agora, nós nos esquecemos da perspectiva cristã do futuro. Temos um horizonte imenso à nossa frente, mas estamos tão bitolados que só conseguimos enxergar aqui a um palmo da nossa visão. Há uma miopia, não conseguimos enxergar além. Porque nós estamos enxergando, não conforme as lentes da palavra de Deus, mas estamos enxergando o que as pessoas nos dizem. Compramos e assimilamos e somos iludidos por esse discurso de que, se isso acontecer, aquilo outro acontecer, o país vai entrar em derrocada e o mundo virará um caos e aquela anarquia. Eu fico pensando, e a soberania de Deus que nós acabamos de cantar? Tu estás assentado sobre o trono, reinando, sempre reinando, soberano.
Nós achamos bonito cantar isso, mas esquecemos disso no dia seguinte, na postagem na rede social. Isso é grave. Isso mostra onde está a nossa consciência do futuro, ou, para ser mais técnico, da escatologia. O que o Apocalipse está nos mostrando, Deus preparou uma grande obra, tudo está arquitetado, projetado nos seus mínimos detalhes e preparado para isso. E o que Ele espera da sua igreja é que ela se mantenha preparada, como uma noiva que espera o noivo, como aquelas virgens que deveriam se preparar com seu azeite na lamparina, para que não ficassem em trevas, acham que estar prontas, de prontidão, mas estamos adormecidos, anestesiados, passamos meses e anos sem sequer lermos a Bíblia uma vez inteira. Uma vez. Como é que um cristão vai se preparar para o encontro do grande dia, se ele não vai aonde esse encontro está registrado? Eu acho complicado e estranho, permita-me aqui o tom pastoral. Pessoas que ficam meses sem tomar a ceia do Senhor e acham isso tranquilo. Quando der eu tomo. Como assim? Ela não é meio de graça? Ela não é alimento espiritual, alimento físico? Como é que você pode privar-se de forma muito tranquila da ceia do Senhor? Mas é possível que cristãos passem anos sem falar de Cristo a um não crente. Eu fico pensando, qual que preparação é essa para esse encontro do grande dia? Ele virá, você pregue ou não, você acredite ou não. E aqueles que tiverem dúvidas, ou acharem que o cristianismo está fomentando medo, está semeando uma espécie de pavor, ok, você pode achar isso. No último dia a gente vê quem que está com a verdade e qual vai ser a verdade. Um físico cristão muito conhecido, Adalto Lourenço, contou uma experiência interessante. Ele falou que um dia foi dar uma palestra numa faculdade sobre o criacionismo, sobre como o universo, a origem do universo. E depois da palestra abriu para perguntas, e ele falou na palestra que ele acreditava no Criador. Aí, a primeira pergunta, quando ele abriu o espaço após a palestra, foi de um filósofo da faculdade em que ele estava dando essa palestra. Ele falou assim, olha, que Criador é esse que você está falando e em quem você acredita? Ele falou, para mim o Criador é o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia. Aí houve uma réplica daquele que estava perguntando, mas eu não acredito nisso, para mim morreu, acabou, não existe nada além disso. O Adalto Lourenço, sabendo que aquela pessoa, irmão não, claro que não era o irmão, aquela pessoa que estava perguntando, estava a fim mais de confrontá-lo do que ouvir a verdade do Evangelho, o Adalto Lourenço encerrou dizendo o seguinte, ok, a gente se encontra então no dia do juízo. É isso, ele virá, ele está preparado, mas nós temos que nos prepararmos para isso e anunciar o Evangelho. Mas, além disso, esse juízo, além de ser um juízo completo, além de ser um juízo preparado, é também um juízo letal, é um juízo certeiro. Nós vemos isso no verso 18 e no verso 19. Leia, por favor, comigo agora o verso de número 18. Apocalipse 9, verso 18. Leiamos. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. O juízo de Deus tem um caráter de que ele é eficaz, não tem meio serviço, não tem um juízo mais ou menos pela metade, ele é completo, ele é eficaz, ele é letal. Tanto é que essas 3 imagens aqui, fogo, fumaça e enxofre, são coisas que não deixam ninguém escapar. Primeiro, você já esteve numa situação rodeado pelo fogo? Segundo, você já conhece alguém que ficou durante horas na fumaça e sobreviveu? Terceiro, você já conheceu alguém que ficou num ambiente com muito enxofre e depois saiu ileso? Em termos rápidos, seria dizer o seguinte,
aquele que escapasse do fogo ainda tem a fumaça, e mesmo que ele escapasse da fumaça, ainda tem um enxofre, ou seja, ele é letal. Ele vem para executar a vontade de Deus. E mais do que isso, o interessante é que o texto fala no verso de número 18, e depois vai repetir também no verso de número 19, que a força destes cavalos, desses flagelos, estava no que saía da boca destes flagelos. E qual que é o sentido disso? Sair da boca, fogo, fumaça e enxofre. Não é uma visão horrenda que é para você ter ou mentalizar. Mas tem um texto, se você puder, vou virar apenas uma ou duas páginas da sua Bíblia, Apocalipse 12, que nos dá uma luz, nos dá a resposta. Apocalipse 12. Especialmente o verso de número, Apocalipse 12, deixa eu achar aqui a referência exata. Ok. Como é que o texto foge assim, né? Hoje à tarde eu vi isso. Ok, verso 12, quando fala que arrojou da sua boca um rio. Vê se acha aí, irmão, aqui um negócio que... O 15, obrigado, Edivaldo, escutei a sua voz aqui, vamos lá, valeu. Apocalipse 12, verso 15, agora achei a referência. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A ideia de um instrumento de juízo vindo da boca, ela tem uma mensagem muito peculiar em Apocalipse, porque é pela boca que a serpente arrebatou, foi pela boca que a serpente conseguiu enganar nossos primeiros pais, Adão e Eva. E qual foi o instrumento da serpente para isso? O engano. O engano é a arma preferida de Satanás para iludir, enganar, trapacear as pessoas. O juízo de Deus, através da hoste de demônios e de Satanás, não é como nós vemos no dita batalha espiritual, da possessão, da opressão. Pode ocorrer, embora alguns reformados neguem isso. Eu sou da linha que acha que esse tipo de situação pode acontecer. Mas engana-se quem acha que essa é a manifestação por excelência de Satanás. Não é. Desde o princípio ele foi enganador. A forma pela qual as pessoas são arrojadas, arrebatadas por Satanás, é através do engano, através da sutileza, das palavras macias, daquele discurso agradável aos ouvidos que a pessoa ouve o que ela quer. E é por isso que eu concordo, um pregador muito legal, assista, acho que a turma jovem deve conhecer, se você não conhece, chama Paul Washer. Tem várias pregações dele no YouTube, excelente pregador. E ele disse numa pregação uma frase muito interessante, eu não vou conseguir falar a frase em todas as palavras, mas ele disse o seguinte, que os falsos mestres são a manifestação da ira de Deus contra o mundo, mas que aqueles que dão ouvidos aos falsos mestres não são inocentes, porque eles dão ouvidos àquilo que o coração deles quer. Ou seja, o que o Paul Washer está dizendo? Que muitas pessoas são levadas, enganadas, não porque elas são inocentes, ingênuas, coitadinhas, elas são enganadas porque aquele discurso, aquela fala, aquela forma macia e até convincente é o que vai ao encontro dos seus corações. Basta ver os livros mais vendidos. Basta ver como uma pessoa que diz que o suor do seu rosto é capaz de curar ainda hoje, arrebata milhares de pessoas para ser ouvido. Não sem razão. Há denominações evangélicas que pagam milhões por espaços em canais, porque sabem que as pessoas dão ouvidos àquilo. Mas essas pessoas não são inocentes, pois aquilo que os falsos mestres dizem vai ao encontro dos seus corações, e eu reitero aqui, nós não podemos achar que essas pessoas são apenas coitadinhas,
elas estão deliberadamente, de toda a vontade delas, trocando a verdade de Deus pela mentira. Não ache que entre culpados e inocentes, vilões e mocinhos, não, é mais complexo que isso. A situação em que a igreja evangélica chegou ao tal momento que a gente tem denominações e tem coisas no meio evangélico, você fala assim, eu não tenho como chamar essa pessoa, por mais digna que ela seja de respeito, de irmão, porque não é possível que esse Cristo que é pregado dessa forma é o Cristo da Escritura, o Cordeiro de Deus narrado no Evangelho. É outro Deus, é outro Cristo, é outro Evangelho e não o Evangelho de Cristo. E vou mais, a igreja deveria, não está, mas deveria estar mais preocupada com a pureza teológica, doutrinária, da verdade do Evangelho, do que simplesmente com pecados sexuais e morais. Não é que nós vamos incentivar alguém a pecar moralmente e sexualmente. O problema é que nós rotulamos esses pecados como mais pecados. Achamos que se uma pessoa nega o Evangelho, se professa ateu, é menos pior do que aquele que de repente incorre em sexo antes do casamento, homossexualidade. Não é verdade que nós nos alarmamos mais com alguém que se professa homossexual tendo sido cristão, do que alguém que diz, esse Deus que eu aprendi na minha infância, que os meus pais seguem, não é o meu Deus, eu não creio mais nele. Nós não nos alarmamos com isso. É uma vergonha. Porque para Paulo, o outro evangelho entrando na igreja, ele é tão ruim ou mais do que pecados morais e sexuais. O juízo de Deus não vai deixar nada disso escapar. As pessoas serão levadas pelo engano, porque é isso que elas querem ouvir, algo que amacie seus corações, algo que vai ao encontro daquilo que elas esperam. E se confronta, você pode ter certeza, não tem a mesma audiência. Por último, última característica, além do juízo de Deus, ele ser completo, além dele ser um juízo também, que tem o caráter de ser um juízo letal e também um juízo preparado, a última característica do juízo de Deus é que ele é um juízo revelador. Versos número 20 e 21. Nos diz assim, Apocalipse 9, verso 20 e verso 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O juízo de Deus vem contra a humanidade teimosa, ou, para usar um linguajar mais goiano, uma humanidade custosa, que vê diante dos seus olhos a manifestação do juízo de Deus e ainda assim se mantém endurecida. Esses homens, eles sofrem, veja bem, fogo, fumaça, enxofre. Nós já lemos em sinais da ira de Deus, em trombetas anteriores, em selos anteriores, que eles são mortos, as águas se tornam amargas, o sol se escurece, o firmamento cai, acontece uma série de coisas, e ainda assim eles se mantêm endurecidos. E eu preciso fazer aqui umas observações, a meu ver, pertinentes. Primeiro, a grande diferença entre um crente e não crente não é a sua moralidade. Por mais que o cristianismo tenha uma mensagem ética e moral. Mas a grande diferença é a palavra arrependimento. O cristão não é aquele que consegue ter uma vida mais ilibada, mais idônea do que um não crente, mas é aquele que, ao pecar, assume o seu pecado diante de Deus e o confessa e pede ao Senhor graça para que ele possa abandonar o pecado. Essa é a grande diferença. Porque esses homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos,
Eles, vendo tudo, tendo visto milhares de pessoas, vários morrerem, ainda assim se mantêm nos seus atos. E veja bem que os pecados enumerados aqui, no verso 20 e no verso de número 21, são pecados que têm duas direções. No verso 20, o pecado por excelência é da idolatria, que eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata e cobre, pedra e pau. Um pecado, a idolatria, faz parte daquele pecado que, como todo pecado, afronta a Deus, mas é um pecado em direção a Deus, porque nega o Criador e adora a criatura, nega aquele que fez todas as coisas para adorar aquilo que foi criado. Esses ídolos, eles não podem ver, eles não podem ouvir, não podem andar, ainda assim são adorados. Já disse algumas vezes, como João Calvino afirma, concordo em número, gênero e grau com ele, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não nos assustemos, porque a igreja evangélica também tem os seus ídolos. Os cristãos também elegem ídolos. E a fala de Calvino para que o coração seja uma fábrica de ídolos, não é simplesmente você entra no coração como se fosse um cômodo, você tira os ídolos de lá e nunca mais eles voltam. A ideia de Calvino é a seguinte: nós como que tivéssemos que entrar todos os dias no mesmo cômodo e todos os dias tirar aqueles ídolos do nosso coração com a graça de Deus. Você que me ouve agora, pode ser que você, que é membro da igreja, que é cristão há décadas, pode ser que você tenha um ídolo no seu coração. Não precisa ser coisa, matéria, pode ser uma ideia, pode ser uma convicção, pode ser um objetivo de vida, se torna o seu ídolo. Ele passa a ser o centro do seu universo. É um pecado de afronta contra Deus, aquele que não se arrepende. E no verso 21, não é só o pecado da idolatria, mas aqui enumerados assassínios, feitiçarias, prostituição e furto. São pecados agora contra o próximo. Começou no verso 20 contra Deus, e agora não apenas contra Deus, mas contra o próximo. E nós vemos que para Apocalipse, a idolatria, ela está em pé de igualdade com todos esses outros pecados. O assassinato, a feitiçaria, a prostituição e o furto. Não há uma diferença. Nós que diferenciamos pecadinho de pecadão, aquilo que nós rotulamos como abominável, impuro, desprezível, algo nojento, e outros que nós achamos, não tem problema, é menos prejudicial, está tudo bem. Quer ver um pecado muito de boa recepção em nosso meio? O julgamento. Nós somos mestres em julgar, em condenar o irmão alheio, a situação alheia, sem conhecimento prévio. Nós falamos, não, é porque eu sou zeloso, eu tenho um zelo muito grande pela obra de Deus. Os fariseus também eram zelosos, mas por não terem o conhecimento, foram para o inferno também. Zelo sem conhecimento, sem conversão, é mero disfarce para alguém que está caminhando a passos largos para aquele lago que arde de fogo e enxofre. É isso. Zelo, por si só, não traz nada. Mas o que a Escritura está nos pontuando é que todos esses pecados são característicos daqueles que não se arrependeram. Viram, testemunharam, acompanharam pessoas à sua volta, mas não se arrependeram. Eu quero chegar aqui ao final dessa exposição com algumas conclusões, caminhando para a nossa aplicação. Primeiro, o juízo de Deus, ele é perfeito. Você pode achar que há impunidade, que as pessoas fazem o que é errado e continuarão assim, você está muito enganado. Deus é justo e nenhum pecado, nenhum crime, nenhuma injustiça passará ileso perante Deus. Todos terão a sua justa paga das suas obras. É claro que no caso dos cristãos, eles foram perdoados em Cristo, mas o ponto é que todo pecado ele teve que ter a manifestação da justiça de Deus.
os nossos, aqui, daqueles que pertencem a Cristo, daqueles que não pertencem a Cristo. Todos eles se encontrarão com a justiça. Segundo, o juízo de Deus também lhe é resposta. Eu já falei em outras exposições anteriores que tudo o que está acontecendo aqui em Apocalipse, veja, desde o capítulo 6, nós temos o capítulo 6, 7, 8, 9, e vamos continuar. Todas essas passagens são uma resposta de Deus à oração dos santos no capítulo 6, que falam: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Eles rogam a Deus e Deus responde. O juízo de Deus é resposta. E é por isso que os salmistas, algumas vezes, não muitas, faziam orações imprecatórias. Fala: Senhor, julga a minha causa, faça justiça. Mas sabe qual que é o lapso nosso? Nós citamos um versículo muito conhecido: buscai, pois... me ajude, minha memória falhou agora. Buscai, pois... e a sua justiça. Nós falamos do reino de Deus, mas esquecemos da justiça que anda de mãos dadas com o reino de Deus. O reino de Deus só se implanta com a justiça dele. O juízo, ele é a resposta de oração da igreja. Só que se a igreja ora pouco, ora mal, pede mal, qual a resposta que nós esperamos, irmãos? Deus vai executar a justiça, mas isso não isenta da fraca oração da igreja. Fraco oração. Terceira conclusão. O juízo de Deus, ele é segurança. Qual que é a segurança que nós temos? Que todos esses sinais da lei de Deus, a fumaça, o fogo, as catástrofes, o sol se escurecer, a água se tornar em sangue, tudo isso, de alguma forma, atinge também a igreja do Senhor. Mas a nossa certeza é que os homens podem nos ferir, eles podem nos matar. Nós somos seres limitados, frágeis. A besta, que nós vamos chegar lá no capítulo 3, daqui a alguns domingos, ela que emerge do mar ou da terra, as bestas, elas têm o poder de perseguir os santos, de matar os santos. A nossa segurança não é de que nós seremos ilesos, nós não vamos ter nenhum arranhão, que Deus ele vai proteger de tal forma que vai colocar ao nosso redor uma redoma, e na nossa família não vai ter assassinato, não vai ter homicídio, não vai ter furto, não vai ter atentado, não vai ter pedofilia, não vai ter abuso, não vai ter nada disso. Não foi essa a promessa de Deus. A promessa dele é que aqueles que têm a marca do Cordeiro nas suas frontes estão no livro da vida, e eles, embora mortos, perseguidos, decapitados, estarão com o Cordeiro. Essa é a nossa segurança. Portanto, entenda bem o que eu estou te falando. Se a sua perspectiva de segurança está numa intervenção do Estado, está em alguma instituição, em alguma autarquia, seja o que for, você está muito enganado. A nossa segurança está em Cristo. Não daquele tipo de segurança, da irresponsabilidade gospel, a qualquer custo esperar que Deus resolva e ajeite as situações para nós. Não é desse tipo de irresponsabilidade que eu estou falando. Eu estou falando um tipo de segurança de que, independente do que nos acontecer ao sair aqui da igreja, aquele que se arrependeu, entregou a sua vida a Cristo, vai habitar com Cristo. Essa é a segurança. Gostaria de terminar, então, com 3 aplicações rápidas. Primeira, confie na aplicação da justiça de Deus. Deus, ele é justo. A justiça dele passa, permeia, está presente em todo o universo. Ele vai julgar a todos. Disso você não precisa ter dúvida. Confie que ele vai ser justo. Se você for injustiçado, vitimado, perseguido, Deus está reservando juízo e justiça. Ninguém vai escapar das suas mãos. Segundo lugar, busque o reino e a justiça de Deus. Buscar o reino pode parecer uma coisa muito abstrata, né? Muito longe para algumas pessoas. Sabe o que significa, em termos práticos, buscar o reino dele? É quando você é capaz de reservar parte da sua agenda para aquilo que pertence ao reino. O que pertence ao reino de Cristo? O anúncio do Evangelho, a edificação da obra dele,
a justiça para aqueles que estão injustiçados. Não é uma questão apenas de agenda, é a questão de você usar aquilo que você já faz, o seu trabalho para buscar o reino. Mas nós buscamos os nossos próprios interesses e pensamos assim, como eu li num livro de uma pessoa que não acredita em Deus. Cada um por si, Deus por todos. É assim que a religião é encarada nos nossos dias. Infelizmente, às vezes eu tenho que concordar. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não é você se distanciar desse mundo, viver isolado, se dedicar só ao ministério que você vai buscar o reino. Não, é buscar que esses princípios do reino, da bondade, da misericórdia, do anúncio da verdade prevaleçam em sua vida. Terceiro e último lugar, e eu digo isso para aqueles que são cristãos e aqueles que até agora não são. A mensagem final a todos é: arrependam-se. Se você é crente, uma das marcas do verdadeiro cristão é o arrependimento. Que ele se derrama diante de Deus, assume o seu pecado e pede ao Senhor graça para não cometer aquele pecado de novo. Essa é a marca do cristão. Então, arrependa-se. Você que até agora, mesmo sendo cristão, sendo uma nova criação, tem vivido como se não acreditasse em Deus. Arrependa-se, pois o dia vem. A disciplina de Deus também vem para você que é filho. Mas aquele que até esse momento, até hoje, nessa hora que me escuta, não se tornou, não é um cristão, o convite para você também é o mesmo: arrependa-se, pois o dia virá. Você pode ter certeza. Arrependa-se, confesse os seus pecados e tudo aquilo que você tem cometido que desagrada a Deus. E através do Espírito Ele vai ouvir a tua oração e vai te restaurar e te transformar em uma nova criação. Através do arrependimento. Esse deveria ser um dos principais pedidos da igreja hoje no Brasil. Arrependimento. Porque as pessoas sabem conversar e falar de muitas coisas, menos da forma como elas se arrependem diante do Senhor. E esse deve ser um dos nossos pedidos e uma das nossas atitudes mais comuns, nos arrependermos diante do Senhor. Convido a você que faça isso comigo, mesmo que silenciosamente, no seu lugar, em oração. Deus, Ele está te vendo, Ele está te escutando. E que você que compreendeu o que eu acabei de dizer, está convicto do seu pecado, se arrependa agora, porque Ele é tardio em irar-se, de grande misericórdia. E o nosso Deus, Ele é pronto a ouvir e a nos perdoar. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos. Não temos, Pai, justificativa, desculpa ante a Tua presença. A Tua palavra é clara em nos convencer de que somos pecadores, carentes, destituídos da Tua glória. Assim como os nossos pais, Senhor, temos pecado contra Ti. E de forma intencional, de propósito, temos negado os Teus mandamentos. Dizemos conhecer esses mandamentos, mas todos os dias quebramos, desobedecemos a Tua ordem e a Tua voz. Perdoa, Deus, os pecados também do nosso país, que infelizmente está afundado na cegueira, na falta de conhecimento do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos governantes sem a misericórdia daqueles que usam essa autoridade para o mal, que deturpam, que corrompem os seus ofícios sagrados, instituídos por Ti, ó Deus, em seu benefício próprio. Perdoa, Deus, a cada um de nós que não temos orado como deveríamos pelo nosso país, pela nossa nação.
Estamos às vésperas, ó Deus, de mais um pleito popular, mas parece que tão distantes, tão ignorantes, e sem buscarmos ainda a Tua direção e a Tua vontade para o nosso país. Sabemos, ó Deus, que o Teu reino será estabelecido, que a Tua justiça vem, mas também, ó Deus, te pedimos perdão porque não temos buscado nem esse reino e nem essa justiça. Sê misericordioso, Deus, para com o nosso país, para com a nossa nação. Eu quero te pedir, ó Deus, para aquele que já conhece o Evangelho, já foi alcançado pela Tua graça, mas que tem sido teimoso na Tua presença, quebranta este coração, Senhor. Esmiuça este coração com a Tua palavra, como um martelo que despedaça a pedra, para que volte aos seus caminhos. Convença aquele, ó Deus, que até esse momento se achava dono da verdade, que compreendia todas as coisas, mas que agora, pela luz do Evangelho, sabe que é da sua condição, que ele também se arrependa dos seus pecados e volte-se a Ti. Pois é isso que nós devemos fazer e por isso estamos Te buscando, ó Pai, em oração. E tudo isso, Deus, nós o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.